Brasil República, parte 3. Gente, estamos iniciando agora o período conhecido como República Oligárquica, 1894 a 1930. A República Oligárquica é o período que sucede à chamada República da Espada, que nós vimos na aula passada. República da Espada são os dois primeiros presidentes do Brasil, desde a proclamação da República em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca, sucedido ali pelo Marechal Floriano Peixoto, que vai governar até 1893. De 94 para frente, até 1930, inicia-se a República dos Oligárquicas. Todo esse período, tanto a República da Espada mais a República Oligárquica, é conhecida como a República Velha. Tá? República Velha porque quem vai dar esse nome aí vai ser o Getúlio Vargas a partir de 1930. E o Getúlio Vargas estava inaugurando, né? Pelo menos ele se dizia inaugurar uma nova era e realmente vai inaugurar. E onde ele se apresentava como o Brasil moderno, a modernidade chegando finalmente ao Brasil. Tá? E tudo que vinha antes era o velho, era o tradicional, era o atraso, o arcaico que deveria ser superado. Por isso que ficou como República Velha. Mas é um conceito bem getulista, tá? Tem gente que não gosta. Mas pode aparecer. Se aparecer essa expressão, você já sabe que República Velha vai até 1930. Tá? Bom, gente, a República Oligárquica, o que ela tem de diferente em relação à República da Espada? Tá? Vamos pelo nome, tá? A República da Espada foi governada ali por militares, tá? A proclamação da República em 89 foi fruto de um golpe de Estado, liderado ali pelos militares contra Dom Pedro II, né? E foi um pouco desastroso esse governo aí desses militares, em certo sentido, porque o Marechal Deodoro da Fonseca fechou o Congresso, né? Então, mal proclamou a República, já fechou o Congresso, ou seja, uma medida antirrepublicana, né? Uma vez que a República pressupõe ali um equilíbrio de poderes entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. E o Deodoro governou de forma ditatorial, tentou fechar o Congresso e não teve sucesso. Inclusive foi obrigado a renunciar. Deodoro da Fonseca também não conseguiu conter a crise econômica que assolava o Brasil, mesmo tendo no seu Ministério da Fazenda o Rui Barbosa, grande nome, grande intelectual ali da República, tá? Que com a sua emissão de papel moeda, na tentativa de alavancar a indústria, incentivar os empresários, acabou não tendo uma concretização na prática, né, de negócios. Esse capital, esse dinheiro emitido aí foi parar, sabe-se lá onde, ele foi investido em outras coisas. E aí temos a crise do encilhamento, tá? Então, do ponto de vista econômico foi ruim, do ponto de vista político foi ruim, Deodoro da Fonseca renunciou, no seu lugar assumiu Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto até que teve uma certa popularidade entre as classes populares, porque ele reduziu o imposto da carne, ele ampliou as moradias no Rio de Janeiro, mas também foi confuso o governo dele, porque ele era muito centralizador, ele queria o governo todo centralizado lá no Rio de Janeiro, e as províncias, especialmente as do Sul, estavam se sentindo, queriam mais autonomia, mais poder, elas queriam, esses grupos dos estados, das regiões provincianas ali, se chamavam federalistas, e esses federalistas eles queriam autonomia para os estados, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Eles não queriam tanto controle vindo ali do Rio de Janeiro, e isso vai desembocar na chamada Revolução Federalista, que vai durar aí uns anos, né? Entre os partidários do Marechal Floriano Peixoto e os partidários dos governos locais, dos federalistas. Também no governo Floriano Peixoto a gente vai ter a revolta da Armada, que foi uma revolta de marinheiros que aderiram à causa dos federalistas, né?
Essas duas, tanto a Revolta da Armada quanto a Revolução Federalista, o Floriano Peixoto vai sufocar com mão de ferro, por isso que ele é conhecido como presidente mão de ferro, tá? Com a forte repressão, muita gente vai morrer, tá? Bom, e aí, com Floriano Peixoto, né, encerra-se o período dos militares no poder, e aí nós iniciamos a chamada República Oligárquica. Oligarquia significa governo de poucos, tá, gente? Tenho esse conceito bem claro. É um grupo de privilegiados, normalmente donos de propriedades de terra, grandes propriedades de terra. Né? E essa equação é quase uma regra no Brasil. Quem tem terra, quem tem poder econômico, também tem poder político. Normalmente, quem está na política tem muita terra, e quem tem muita terra normalmente também quer poder político. Isso se aplica no âmbito federal, estadual e municipal. Quando você começa a olhar quem são as famílias que estão no poder, né, em todos os âmbitos, né, no município, no estado, no governo federal, você vai descobrir que essas famílias estão sempre associadas aos grandes, aos maiores empresários e aos maiores donos de terra no Brasil. E a concentração de terras no Brasil é uma das maiores do mundo, tá? Então, a gente tem meia dúzia de pessoas que controlam a política, a economia, e o resto somos nós, o povão, que estamos aqui, né, trabalhando, todo dia aí sufocando um pouco, tá? Então, a República Oligárquica é a república do governo de poucos, tá? Então, e quem é que tem terra nesse período, gente? Qual que é a principal atividade econômica que vai ser desenvolvida nessas grandes fazendas? São os cafeicultores, é o café. O café, especialmente dos estados de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, depois um pouco do Paraná também, e Minas Gerais. São os grandes cafeicultores do Brasil, é a região geográfica onde o café é plantado, né? Por dentro do estado inteiro, várias cidades, várias fazendas com mão de obra. Antigamente mão de obra escrava, depois que a escravidão foi abolida, com mão de obra assalariada, com forte presença de imigrantes italianos, ok? Então, o Brasil era rural. O Brasil só vai deixar de ser rural a partir de 1960. Até então, a gente é uma grande fazendola, ok? E essa oligarquia, ela vai se espalhar ali por todos os âmbitos federal, estadual e municipal. E elas vão se alternar no poder, vão se alternar especialmente as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Por isso que a gente fala que na República Oligárquica a política que prevaleceu foi a política do café com leite. Café com leite, que é a alternância de poderes entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Então, conceito fundamental. Isso aqui é vocabulário de Brasil, República Velha, República Oligárquica, política do café com leite. Isso tem que saber, tem que ter claro na mente o que é essa política do café com leite. É uma política de alternância no poder federal, no poder da presidência da República, que era alternado entre São Paulo e Minas Gerais. Então, todos os presidentes, com exceção de um ou dois, pode olhar, de 1894 a 1930 é sempre um paulista e um mineiro. Um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro. Um mineiro, um paulista. Um mineiro, um paulista. Um paulista, um mineiro. Sempre. Com exceção de um paraibano, né, que é o Epitácio Pessoa, mas é uma exceção. É sempre São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, que isso fique claro, que essa alternância de poder é a alternância das maiores oligarquias do Brasil, que estão em São Paulo e Minas Gerais, dos grandes proprietários de fazendas de café, os cafeicultores. Tá?
Agora, as oligarquias menos expressivas de outros estados, como por exemplo a Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eles apoiavam essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais, porque, de certa forma, eles não tinham a expressividade econômica de São Paulo e Minas Gerais, mas eles obtinham cargos apoiando essa alternância de São Paulo e Minas Gerais. Cargos nos ministérios, por exemplo, o Ministério da Fazenda, por exemplo, o Ministério das Relações Internacionais, o Ministério da Saúde não existia, tá? Não existia Ministério da Saúde naquela época, não. Mas, por exemplo, também cargos locais ali, né? Tanto no âmbito federal, né, quanto no âmbito estadual, eles acabavam, essas oligarquias, ocupando esses cargos políticos, tá? E seus filhos também, né? Então tem toda uma rede de alianças ali, vai casando a família de um com a família de outro, né? Vai se formando ali um grupo privilegiado, tá? E sempre, ó, importante lembrar que essas votações eram sempre abertas, tá? Não existia voto fechado. Então, as votações eram extremamente facilmente manipuláveis, facilmente controláveis, porque e você precisava ser alfabetizado também para votar. Só que 90% da população era analfabeto, mas bastava saber escrever o nome. E aí ensinava-se, né, as pessoas a escreverem o seu nome e aí elas já estavam aptas a votar. E aí esses oligarcas, né, através dos seus jagunços, através dos seus capangas, eles trocavam votos por favores, né? Como por exemplo, olha aqui uma dentadura, né? Então o sujeito aqui ele escrevia o seu nome e já estava apto a votar. Aí o fazendeiro, né, através do seu jagunço, ele chegava, ó, se você votar no fulano X, se você votar no Beltrano, você ganha uma dentadura. Se não votar, você ganha sua família aí, vai saber o que vai acontecer com a sua família depois que você chegar em casa, né? Depois que você chegar lá na fazenda, tá? Então, nesses rincões aí do Brasil, o Brasil é uma grande fazenda, o interior funciona assim, tá? Não tem a violência predomina, tá? No cotidiano e principalmente em período eleitoral. Olha só, gente, vamos dar uma olhada um pouco mais detalhadamente nesse esquema de alternância de poderes entre São Paulo e Minas Gerais e na manutenção desses oligarcas aí no poder durante todo esse período, tá? Isso aqui é vocabulário de República Velha. Tem que saber o que é a política do café com leite, tem que saber o que é a política dos governadores, tem que saber o que é coronelismo e tem que saber como é que eram as fraudes eleitorais, né? O que era o clientelismo, o que era o voto de cabresto, né? O que era a degola. Tudo isso é vocabulário, precisa saber o que significa, tá? A prova não vai te perguntar o que era, ela já está pressupondo que você sabe, tá? Então, política dos governadores, vamos olhar. Política dos governadores é um acordo firmado entre o presidente da República, especialmente a partir do Campos Salles, né, que é o quarto presidente da República, e os governadores estaduais, né, que previa o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos, né? Então funcionava da seguinte forma: o presidente ele apoiava os governadores, né? E os governadores apoiavam o presidente, de modo que os governadores exigiam que o presidente não interferisse no poder local, né, nos estados, os governadores mandariam nos estados, né,
E como troca dessa não interferência no governo estadual, os governadores iriam apoiar a eleição para presidente do paulista ou do mineiro, né? E como é que os governadores garantiriam a eleição do próximo presidente da República, seja paulista ou seja mineiro? Ele garantiria isso porque os governadores estavam também aliados aos coronéis. Os coronéis representam o poder municipal, o poder das cidades, o poder das vilas, né? Como se fosse a prefeitura, né? Esses prefeitos, eles eram chamados de coronéis porque eram os proprietários de terra da cidade, né? Cada cidade tinha um fazendeiro, né? Um fazendeiro local. E esse fazendeiro local, ele utilizava da violência, utilizava dos seus jagunços, né? Dos seus capangas, para obrigar a população analfabeta do seu município, da sua vila, a votar, por exemplo, no Campos Sales, né? Então, vamos imaginar assim, o coronel, você mora numa cidade que tem lá 20 mil, 15 mil habitantes, né? E o coronel da sua cidade, que é o homem mais poderoso da cidade, dono de uma fazenda, dia de eleição ele fala, ó, ele chega para os seus jagunços ali e fala, ó, o pessoal vai votar no Campos Sales, ok? E aí os jagunços ficam na frente da urna, né? A urna é aberta e ele fica com uma garrucha ali do lado, né? Uma carabina e controlando quem vai votar em quem. Então, votou no Campos Sales, beleza. O Firmino aqui votou no Campos Sales, beleza. O Benedito votou no Campos Sales. E o Sebastião não votou no Campos Sales, Sebastião. Então, ó, o que vai acontecer? Chega quando você voltar lá para a fazenda, a gente conversa, tá bom? E aí, quando o Sebastião volta lá para a fazenda, de repente ele tá expulso da fazenda, não recebe mais salário nenhum, e ou então de repente até alguém vai bater nele no meio do caminho, né? Uma emboscada ali, ele vai ser espancado. Tá? Agora, se votou no Campos Sales, então o coronel vai dar uma festa com churrasco, vai matar umas vacas, uns boi, e vai ter festa ali. Inclusive, uns vão ganhar sapato, outros vão ganhar dentadura, tá? E aí, o coronel Honório, tá de bem com o seu povo, tá? Então, todo mundo votou no Campos Sales, tá? E aí, isso funciona no município de Fagundes, no município de Juazeiro, no município de. Tá? Todos os municípios dentro do estado funcionam com esse esquema. E aí isso garante a eleição do Campos Sales, né? Aí o governador chega para o coronel e fala: bom trabalho, coronéis, bom trabalho. Agora que o Campos Sales foi eleito, nós, governadores, vamos receber, né, a verba federal aqui para o estado e eu vou repassar para os municípios que mais apoiaram, né? Então, se o município X teve maioria de votação para Campos Sales, então estamos de bem, vai ganhar a verba. Agora, aquele município ali foi rebelde. Aquele município lá, os coronéis não fizeram um bom trabalho e não votaram no Campos Sales, votaram no outro fulano. E se votaram no candidato da oposição, então não vai ter verba. Então vou afundar esse município, não vai ter verba e ainda vou perseguir, né? Então funciona assim. Essa é a política dos governadores, que é a política entre o Estado e os municípios, e o coronelismo é a política que acontece dentro dos municípios, onde os coronéis controlam a votação em troca de favores, financiamentos, obras públicas, tá? E tudo isso feito à base de muita fraude eleitoral, muita manipulação de resultados, né? Então a gente tem alguns tipos de fraude eleitoral e de manipulação de resultados. O primeiro tipo é o clientelismo,
que é o voto em troca de pequenos favores ou presentes, tá? Então o Firmino, Coroné Firmino garantiu que o Benedito votasse no Campos Sales em troca de um par de sapatos, tá? Ou o Coroné Firmino puniu o Sebastião por não votar no Campos Sales, então mandou espancar ele, mandou de repente até ele amanheceu morto, né? Então sinistro o clientelismo. Um segundo tipo de fraude eleitoral é o voto de cabresto, né, que é a partir da intimidação pessoal mesmo. Tá? O voto de cabresto é famoso porque tem aquela imagem, né, que às vezes cai no Enem, do coronel subindo nas costas de um camponês, né, e botando um cabresto de cavalo, né, em cima dele. Conta o cabresto, aquela ferramenta que você coloca no cavalo para guiar ele, se ele vai para a esquerda, vai para a direita, se vai frear o cavalo, né? Você controla o cavalo. E aí o coronel tá subindo em cima das costas dos pobres ali, né, da cidade, e direcionando em quem ele vai votar, né? Então, a partir de intimidação pessoal, né? Os jagunços dos coronéis, que intimidam lá os homens humildes, né? O povão, nós aqui, tá? Outro tipo de fraude eleitoral ou de manipulação de resultado é através da manipulação de dados, né? Com votos repetidos ou criação de eleitores fantasmas, né? Então a cidade tem 15 mil habitantes e a gente tem lá 25 mil votos para o Campos Sales, por exemplo, né? Então, tipo de não tem controle eleitoral como a gente tem hoje, né? Se hoje tem gente que desconfia da urna eletrônica, imagine naquela época que não tinha urna eletrônica, que era no papel, na cédula, né? E as pessoas mal sabiam escrever, né? E por fim a gente tem a degola política em caso de vitória de opositores, né? Então se o opositor do Campos Sales vence, mas os coronéis não querem que ele vença, nem os governadores querem que ele vença, então de repente esse cara não é reconhecido, né, pela chamada comissão verificadora de poderes. Aí sempre dá um jeito de encontrar alguma irregularidade, né? Então o cara foi eleito e aí a comissão verificadora falou: o cara não pode ser eleito, porque aí fuça algum mecanismo para impedir a eleição dele, né? De repente até o cara amanhece morto, né? Então é assim, né? A república surge e ela se esquematiza, essa república oligárquica se esquematiza na base da violência, na base da fraude, né? E tudo mais que a gente conhece todos os dias aí nos jornais, tá? Ó, aqui a imagem da eleição do voto de cabresto, né? Ó, tá vendo o eleitor? O eleitor é um cavalo aqui, né? Ele vem puxado pelo representante do político, né? É o voto de cabresto aqui, né? E aí tem a ela e o ele. A ela pergunta: é o Zé Besta? E o ele responde: não, é o Zé Burro, né? Que é um burro, né? Então, essa imagem do voto de cabresto, né? Aqui a gente tem uma outra charge, né? Olha só, as próximas eleições, né? Aí temos um defunto. O cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor, né? Como se título de eleitor, né, tivesse alguma validade, né? Como se ele representasse alguma espécie de autonomia na votação, né? Na verdade não existe autonomia, porque todo voto é controlado na República Oligárquica. Ok? Entenderam como é que funciona o esquema? Esse esquema aqui é importante, tá?
qual que é a missão de vocês? Compreenderem muito bem o que é a política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo e os mecanismos de fraudes eleitorais. Tendo em vista esse esquema, isso aqui é a teoria do esquema, né? Quando você conhece a teoria do esquema, aí os fatos eles vêm depois, você consegue compreender os fatos porque eles meio que se encaixam dentro desse esquema teórico geral que funcionou via de regra e funcionou na maior parte do tempo, ok? Próxima aula nós entramos na estrutura econômica, nos aspectos econômicos da República Oligárquica, da cafeicultura, ok? Um abraço aí.